Bênçãos e paz a todos, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos exatamente no dia 28 de abril de 2021, direto do Centro Apostólico, gravando mais uma devocional diária com Deus, ou como chamamos, DDD. E hoje, glória a Deus, nós estamos aqui encerrando uma série de 7 dias que passamos aqui com o tema Orando por Discipuladores Apostólicos. Uma saudação a todos que estão aí, tá? Graciela, Elizabeth, Deusimar, a Inês, o Luciano. Glória a Deus por cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estarem me acompanhando, me motivando inclusive a continuar fazendo as transmissões, tá? Nós estamos, para nós aqui como igreja local, no bimestre do Ministério de Apóstolos, tá? No bimestre do Ministério de Apóstolos. E eu não sei se vocês gostaram, né? Eu coloquei aí de fundo, ó, olha que bonito, um leão que é símbolo do Ministério de Apóstolos, tá? Para abençoar a nossa vida, para abençoar o nosso coração e de todos, em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado por estar conosco. Eu espero que todos tenham tido aquele profundo sono do justo, né? Aquele sono que o Senhor deu para Adão. Eu espero que todos tenham desfrutado desse sono também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Inês falou que a vitória também é porque quando eu abri aqui a tela, já tinha sumido os nomes. Bom dia para a Vitória também, que já chegou aí, já está conectada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma alegria grande todos estarem aí. Muito obrigado mesmo, eu agradeço mais uma vez. E hoje, encerrando a série, eu estou animado, feliz para dar uma conclusão geral sobre o alvo do discipulado apostólico, tá? Vamos ler Mateus capítulo de número 10. Vamos ler a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo de número 10, tá? Eu quero ler o versículo de número 1, é o que estamos lendo aí constantemente. Mateus capítulo 10, versículo de número 1. Foram 7 dias maravilhosos, hein? Mergulhados nesses ensinamentos, mergulhados nessas revelações. Foram 7 dias maravilhosos. Eu realmente quero confessar que fui edificado aqui pela palavra ensinada pelo Espírito Santo a nós. Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Aleluia, aleluia. Versículo 2. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Amém? Oremos abrindo então a nossa transmissão. Espírito Santo, obrigado por essa transmissão, obrigado por esse momento aqui. Damos por aberta essa transmissão e declaramos em nome do Senhor que essa transmissão será de honra e glória ao teu nome e bênção para todos os que estão conectados e que futuramente também farão isso, irão se conectar. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olha que tremendo. Jesus então, Mateus capítulo 10, versículo 1 e 2,
Jesus chama 12 homens, forma com eles 6 células de discipulado, tá? 6 células de discipulado, dá a esses homens autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Primeira observação que eu quero fazer aqui hoje é o seguinte: no versículo de número 1 diz que Jesus chamou os 12 e deu a esses 12 poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Tá? Eles têm aqui um poder dado por Jesus, é um poder espiritual para expulsar espíritos imundos. Tá? Nós vamos em um outro momento aí tratar dos 7 espíritos malignos que atacam a família e que atacam a igreja. Tá? E os discípulos, os verdadeiros discípulos, eles têm poder dado por Jesus para expulsar esses espíritos malignos da sua casa, da igreja local, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Né? Agora, ele deu poder para os seus discípulos. Que tipo de discípulos ele está dando poder? Discípulos que já estão com esse alvo. Vamos contextualizar assim: estão com esse alvo. Tá? São 6 células de discipulado apostólico, formada por 2 homens, né? Aqui um exemplo muito interessante para nós de discipulado, homem com homem, e ele dá ele dá esse poder e essa autoridade para que eles possam fluir nesse sentido, tá? Fluir nesse sentido. Eu também disse aqui nesses dias, nós não deveríamos, né, nos cansarmos de discipular, não é? Gálatas capítulo 6, vamos ler versículos 9 e versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Esses dois textos, Mateus 10 do 1 ao 2, Gálatas 6 do 9 ao 10. Gálatas 6, 9 diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então veja, em Mateus capítulo 10, Jesus chama 12 discípulos, forma com eles 6 células. Em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: não desista de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Família da fé se refere à igreja local, tá? Se refere, à igreja local. Então, o que estamos batendo na tecla todos os dias aqui, nessa série de 7 dias, é que o discipulador não deve desistir de quem está discipulando. O discipulador não deve desistir, não deve desfalecer. Versículo 10 diz que se não desfalecermos e não desistirmos de quem estamos discipulando, então nós colheremos no tempo certo. E vamos fazer isso enquanto temos oportunidade. Vamos colher no tempo certo. Então, nós falamos aqui sobre os conceitos do discipulador. Nós falamos aqui sobre o alvo do discipulado. E hoje eu gostaria de dar um resumo geral sobre o alvo do discipulado. Anotem, né? Geralmente quem mais anota aí é a Beth, né? Então anotem. Sempre quando eu estou falando de pai, nesses estudos, sempre quando eu estou falando de pai, eu estou falando aqui, na verdade, de 6 tipos de pais. Eu estou falando de Deus Pai, eu estou falando dos avós, eu estou falando dos pais biológicos, também falo dos padrastros, dos sogros e dos pais espirituais. Tá? Deixa eu mais uma vez repetir para preparar vocês para esse resumão aqui dos 12 alvos do discipulado apostólico. Quando eu estou falando de pai, eu estou falando de 6 tipos de pai: Deus Pai, os pais biológicos, os avós, os padrastros, os sogros e os pais espirituais. Tá? Tendo isso em mente, eu poderia resumir que o alvo do discipulado apostólico
envolvendo discipulador e discípulo, homem com homem, mulher com mulher, o alvo do discipulado apostólico é esse aqui, ó. Número 1, discipuladores e discípulos devem ser sólidos. Número 1, primeiro alvo do discipulado apostólico, solidez. Discipuladores e discípulos devem ser sólidos. O ataque do inimigo virá. O espírito de rejeição vai atacar a cada um de nós nessa terra. Mas nós, como discipuladores e discípulos, temos que estar firme nesse alvo. Número 1, escrevam, o alvo do discipulado apostólico. Discipuladores e discípulos devem ser sólidos, fundamentados. Não podemos ser como uma areia movediça, não podemos ser mole, tem que ser firme, sólidos em Deus, na sua palavra, porque o ataque, principalmente o ataque do espírito de rejeição, vai bater em nossa porta. Vai bater em nossa porta, e os discípulos precisam ser sólidos. Número 2, anotem, discipuladores e discípulos devem ser zelosos, que também vem da palavra diligente. Discipuladores e discípulos devem ser zelosos. Número 1, sólidos. Número 2, zelosos. Onde que ele vai exercer esse zelo? Onde que discipuladores e discípulos exercem este zelo, esse cuidado? No ministério dos seus pais. No ministério dos seus pais. Eles são zelosos e diligentes no ministério dos seus pais. Discípulos e discipuladores, esse é o alvo. Número 3, outro alvo do discipulador. Número 3, discipuladores e discípulos devem desenvolver comunhão e intimidade. Comunhão e intimidade com suas paternidades, com seus pais, dos quais eu já citei lá em cima que pais eu estou me referindo. Então, discipuladores e discípulos desenvolvem comunhão e intimidade com seus pais. Número 4, outro alvo do discipulado apostólico. Discipuladores e discípulos devem proteger a família dos seus pais. Proteger a família dos seus pais. Proteger a família dos seus pais. Discipuladores e discípulos, esse é o alvo do discipulado. A proteção à família de nossos pais. Número 5, outro alvo do discipulado. Discipuladores e discípulos devem ter afinidade com seus pais. Afinidade na diversidade. Deve ter afinidade. Vou voltar e repito que é para ficar cravado. Número 1, sólidos. Discipuladores e discípulos sólidos. Número 2, discipuladores e discípulos zelosos. Número 3, discipuladores e discípulos devem ter comunhão com suas paternidades. Número 4, discipuladores e discípulos protegem a família dos seus pais. Número 5, discipuladores e discípulos têm afinidade com seus pais. Ou seja, irmãos, olha, o relacionamento com paternidade aos filhos que tem que desenvolver. Os filhos precisam desenvolver. Os filhos precisam aprender a ter relacionamento com seus pais. E por quê? Lógica. Toda bênção que vem de Deus para a vida de um filho, para a nossa vida, toda bênção que vem de Deus para a nossa vida, tem que passar pelos pais. Então, em sã consciência, os filhos não devem, de hipótese alguma, criar relacionamentos truncados com o canal que Deus usa para lhe abençoar. Afinidade. 6, discipuladores e discípulos devem incluir seus pais em suas vidas. Devem incluir seus pais em suas vidas. Discipuladores e discípulos incluem seus pais em suas vidas, incluem em seus pensamentos, em suas palavras, em seus comportamentos.
Tá? Discipuladores e discípulos devem incluir seus pais em suas vidas. Isso eles fazem, quando é que nós conseguimos incluir nossos pais em nossas vidas? Em nosso pensamento, em nossas palavras, em nosso comportamento. Incluir, esse é o alvo. Devem incluir seus pais em suas vidas. Discipuladores e discípulos devem incluir seus pais. 7. Discipuladores e discípulos devem ter facilidades para acordos e alianças. Tá? Facilidades para acordos e alianças. Tá? Cada um desses alvos nem precisaria de eu estar comentando, porque eles são muito diretos ao ponto. Tá? Discipuladores e discípulos, facilidade para acordos e alianças, facilidades para perdoar e acreditar. Tá? Isso é o perdão verdadeiro, é exatamente esse: perdoar e acreditar. Jesus perdoou Pedro e acreditou outra vez. Tá? E tantos outros casos aí na palavra de Deus. Então, essa facilidade para acordos e alianças é um alvo do discipulado. Tá? 8. Discipuladores e discípulos, ambos devem se comportar como um presente de Deus. Tá? Devem se ver assim, devem se comportar como um presente de Deus. Discipuladores e discípulos devem se comportar como um presente de Deus para seus pais. Tá? Um presente de Deus para seus pais. Vamos nos comportar assim. Tá? Eles se veem como um presente de Deus para o próprio Deus, um presente de Deus para os seus pais biológicos, um presente de Deus para os seus avós, para os seus sogros, para os seus pastores, para os seus pais espirituais. Então, discipuladores e discípulos se veem como um presente de Deus. 9. Número 9. Discipuladores e discípulos devem ter no coração ausência de méritos. A ausência de méritos. Se estamos fazendo o que Deus mandou, então não tem mérito nenhum nisso. Não tem mérito algum, não tem vanglória nenhuma nisso. Estamos somente cumprindo o que o Senhor mandou. Inclusive a Bíblia chama de inútil quem faz somente o que é mandado. Então não tem mérito algum no nosso coração. Estamos fazendo o que o Senhor mandou. Discipuladores e discípulos devem ter no coração ausência de méritos. Ausência de méritos. É isso que eles têm que fazer. Isso é um alvo. Ausência de méritos. Para quem profetiza, para quem apostola, para quem evangeliza, pastoreia, discipula, não importa, ausência de méritos. Número 10. Discipuladores e discípulos, outro alvo, devem elogiar seus pais. Os dons, os talentos, as virtudes dos seus pais. Discipuladores e discípulos devem elogiar seus pais. Mas não só no público, tá? Porque o elogio de público, ele pode não ser tão verdadeiro. O elogio nos bastidores, o elogio quando ninguém está vendo, esse elogio no coração, esse elogio, aliás, nos bastidores, aos seus pais. Esse é o alvo do discipulado apostólico, aprendido por Jesus. Número 11. Olha que forte esse número 11. Discipuladores e discípulos devem ser marcados por reputação. Discipuladores e discípulos devem ser marcados por reputação. Uma reputação alta, uma reputação elevada, a reputação e a dignidade, essência da honra, reputação, dignidade, fama, dignidade, fama, reputação, fala de mim mesmo, e isso somente nós podemos cuidar.
cuide da sua dignidade, cuide da sua reputação, cuide da fama, principalmente a dignidade e a fama. Discipuladores e discípulos devem serem marcados por boa reputação, tá? Boa reputação. E número 12, discipuladores e discípulos se movem no espírito oposto ao espírito de Judas, tá? Se movem no espírito oposto ao espírito de Judas Iscariotes. Então, assim, são 12 alvos, tá? São 12 alvos, o alvo do discipulado apostólico. Voltando a Gálatas capítulo 6, versículo 9, nós não devemos desistir de quem estamos discipulando. Discipuladores não devem desistir de quem está discipulando. Ambos devem avançar para o alvo, de mãos, né? O discipulador vai tomar na mão desse discípulo e vai levá-lo para o alvo. O discipulador não leva discípulo ao alvo onde ele nunca foi, ao local onde ele nunca chegou. Então isso é uma constância. Então Jesus chama os 12 do nome dos 12. Nasce 12 alvos importantes, ou um alvo só, por assim dizer, com vários pontos importantes a chegar lá. E eu repito outra vez: número 1, sólidos. Discipuladores e discípulos devem ser sólidos. Número 2, devem ser diligentes, zelosos, tá? Zelosos. Número 3, devem desenvolver comunhão com seus pais. Número 4, devem proteger a família dos seus pais, tá? Número 5, devem ter afinidade com seus pais. Número 6, devem incluir seus pais em suas vidas. Número 7, devem ter facilidades para acordos e alianças. Número 8, devem se ver e se comportar como um presente de Deus para seus pais. Número 9, devem ter no coração a ausência de méritos. Número 10, devem elogiar seus pais. Número 11, devem ser marcados por uma reputação. E número 12, discipuladores e discípulos devem se mover no espírito oposto ao espírito de Judas Iscariotes. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós então damos por concluída uma série de 7 dias que passamos aqui diante do Senhor, orando, e vamos continuar evidentemente por discipuladores apostólicos. Esses discipuladores sabem que esse é o alvo que Jesus estabeleceu, e que o discipulador, deve levar o discípulo a estes alvos, em nome do Senhor. E assim nós vamos agradar ao nosso Deus. E por que tem tanto a ver com paternidade? Porque discipuladores e discípulos, repito, tem que ficar claro que toda a bênção de Deus para a sua vida passa por paternidade, passa necessariamente por paternidade. Então, quanto mais nós nos movemos em direção a essa paternidade, mais o Senhor nos abençoa. Eu quero declarar essa palavra sobre cada um aqui em nome do Senhor. Eu declaro, número 1, Deus vai te usar como discipulador, Deus vai te usar como discipuladora para abençoar pessoas nessa grande avalanche de avivamento que vem por aí, nessa grande colheita de vidas que vem por aí. Deus vai me usar, Deus vai te usar como discipulador em nome do Senhor. Número 2, eu declaro que você e eu, como discipuladores, chegaremos nesse alvo para poder também levar outros a esse mesmo alvo. E eu declaro que à medida em que você se move em direção às tuas paternidades, à medida em que você se move em direção às paternidades, eu declaro que toda a promessa do Senhor sobre a tua vida se cumprirá. Assim como o Senhor disse a Abraão: eu não posso ocultar dele o que vou fazer, visto que ele resolveu que os filhos iriam me servir. Ele vai me servir e os filhos também. Eu quero fazer esse decreto aqui em nome do Senhor, que uma multidão de discipuladores se levantem nas igrejas locais, que uma multidão de discipuladores se levantem na família Restauração Eterna, em nome do Senhor. Uma multidão de discipuladores
se levantarão para cuidar dos nenéns espirituais que nascerão na casa do Senhor. Eu te declaro essa palavra em nome do Senhor. Recebe, porque é a revelação de Deus para a tua vida. Recebe, porque o que você está recebendo aqui, você não vai encontrar isso em livro nenhum nessa terra. Recebe, porque essa revelação, ela é exclusiva para você, ela é exclusiva para a tua família, para a tua casa, para a tua vida. Recebe, porque essa revelação foi me dada em tempo de oração, em tempo de busca pelo Senhor há algum tempo atrás. Recebe, porque essa revelação foi confiada ao meu coração pelo Espírito Santo para dizer a discipuladores: Deus te usará, Deus te levantará. São virtudes, são princípios que Ele tem nos ensinado. E eu te declaro, recebe essa palavra no teu espírito, que nós possamos formar os nossos discipuladores através desse entendimento, o entendimento de que eu tenho que chegar nesses alvos. O Senhor tem me levantado para atingir esses alvos, e eu também levarei outros para esse mesmo alvo em nome do Senhor. Eu levarei meu cônjuge para esses alvos, eu levarei meus filhos para esses alvos. Eu chegarei lá também, mas levarei meu cônjuge, levarei meus filhos, levarei a minha família, levarei os discípulos que o Senhor me confiar. Quem encostar em mim chegará e será influenciado para chegar nesses alvos. Eu declaro isso a cada um aqui nessa hora, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. 2020 a 2030 foi marcado como a década do evangelista, e nós sabemos disso. Mas espera aí, só vai ter evangelismo? Não. De 2020 a 2030, além de evangelismo, vai ter pastoreio e vai ter discipulado. Terá que continuar tendo pastoreio e discipulado. Então vem por aí uma avalanche de evangelismo, de colheitas, resultados do evangelismo. E quando essa avalanche chegar, vai precisar de pastoreio e discipulado. Alguém aí deveria gritar: Senhor, usa-me a mim. Quem é que Deus vai usar? Quem Deus vai usar? Alguém deveria gritar: Senhor, usa-me a mim. Eu quero pastorear os que chegam, eu quero discipular os que chegam. Abre meus olhos para que eu possa ver quem chega e dizer: aquele ou aquela eu vou discipular para o Senhor. Aquele ou aquela será também para mim um motivo do meu próprio crescimento pessoal, porque quando você e eu estamos discipulando alguém, nós também crescemos, nós também queremos avançar, nós também queremos fluir, porque nos sentimos responsáveis para ensinar o que estamos vivendo. Então, que o Senhor abra teus olhos, que o Senhor abra meus olhos, que o Senhor nos ajude a chegar na igreja percebendo se tem alguém, porque vai ter um evangelismo tremendo. Que o Senhor também me use para trazer pessoas para a casa do Senhor, convidá-las para vir na casa do Senhor de forma muito poderosa. E eu quero abençoar a cada um com essa palavra, orando agora em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em cuja presença estamos aqui no Centro Apostólico, no dia 28, Senhor, de abril de 2021, e nós estamos terminando uma série de 7 dias falando e orando por discipuladores apostólicos. Então aqui está, Senhor, terminando essa série, nesses 7 dias, aqui está o alvo dos discipuladores e dos discípulos, e nós nos unimos aqui para orar. Senhor, usa-me a mim, usa cada um dos que estão conectados, usa os que vão se conectar também, levanta-os como discipuladores apostólicos, nesse tempo de evangelismo apostólico e profético, nesse tempo tremendo de colheita, nesse tempo tremendo de avivamento. Levanta teus discipuladores, aqueles que vão auxiliar o papai, aqueles que vão auxiliar o pastor local, os apóstolos, para pastorear e discipular incontáveis nenéns espirituais que nascerão. Eu os abençoo nessa hora, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor, e que o inimigo seja envergonhado, Satanás seja envergonhado, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Meus amados, muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco, por estar conectado nesse Instagram. Vocês são o meu feedback, vocês são o meu retorno, tá? Então me dê retorno do que você está recebendo, como você está recebendo essas ministrações, se está sendo edificante para você. Me dê testemunho, vocês são um retorno, né? O eco que eu estou ouvindo, pode mandar no meu particular, no meu WhatsApp mesmo,
a gente vai se falando, só para eu ter um retorno de como está chegando aí toda a questão da transmissão pelas manhãs. Ok? Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, você também pode ofertar na casa do Senhor, tá? Pode ofertar. Você pode ser um empreendedor financeiro com R$31 nesse ministério, nessa casa, no Centro Apostólico. Você pode ser um empreendedor e dizer: Senhor, eu vou ser um empreendedor financeiro. Começaram com R$31, é R$1 por dia. Eu vou ser um empreendedor financeiro da casa do Senhor e eu tenho um propósito nisso, tá? E comece, você pode ser um empreendedor financeiro e pode fazer uma oferta nas contas bancárias da igreja ou usando a chave Pix, em nome do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Deus. Eu declaro que você vai ter uma quarta-feira maravilhosa, viu? Maravilhosa, extraordinária. O Senhor vai fazer o que Ele disse que ia fazer. O Senhor vai se mover como Ele disse que ia se mover. E não esquece, nós estamos ainda em abril, amanhã e depois da manhã, quinta e sexta, os 2 últimos dias do mês de abril, tá? Os 2 últimos dias do mês de abril, quinta e sexta, 29 e 30, e já no sábado, dia 1º, às 20 horas, ceia do Senhor aqui no Centro Apostólico, para todos os membros e ministros, Restauração Eterna. Ceia do Senhor às 20 horas, aqui no Centro Apostólico. E o domingo nós não poderemos estar de fora desse culto, porque é o culto primícias do mês, não é? É o primeiro domingo do mês e nós não podemos estar de fora desse culto aqui. Será maravilhoso, às 9 horas da manhã nós estaremos aqui no Centro Apostólico. Se você está aí assistindo, mora nas imediações aqui do Centro Apostólico, não tem uma igreja, está sem igreja, quero convidar você a vir nos conhecer. Venha nos conhecer, será um tempo poderoso. Nós queremos abençoar a tua vida. Estamos trabalhando com 25% da capacidade do ambiente, com todos os protocolos da OMS. Então você pode vir com tranquilidade, que estamos sendo rigorosos nesses protocolos de saúde, distanciamento, máscara, álcool em gel, em nome do Senhor Jesus. Te abençoo para a glória do Senhor. Te declaro o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, em nome do Senhor. E não esqueça, Cristo restaura a família. Deus abençoe e até a próxima transmissão, se o Senhor assim nos permitir. Paz.